Muito bom estar com vocês na nossa escola dominical, meus queridos juniores. Uma saudade muito grande de cada um de vocês e, e sempre eu estou lembrando de cada um de vocês. Ontem foi aniversário da Luísa e que Deus abençoe cada um também, em todo momento, e que o Senhor nosso Deus possa estar protegendo a vida de vocês momento após momento e também dos familiares de cada um de vocês. Nós estudamos na semana passada sobre a preocupação da igreja de acolhimento, de cuidado uns para com os outros. E hoje nós vamos ver um assunto muito importante que, de certa forma, é a razão da nossa vida com Deus, a justificação. O que seria isso? E nós vamos usar hoje o apóstolo Paulo. Nós vamos ver um pouquinho sobre ele mais à frente, quando nós formos estudar a sua conversão. Mas vocês estudaram já no passado, já sabem muitas coisas a respeito do apóstolo Paulo. A gente comentou até sobre Barnabé e Paulo e tudo, a sua conversão. Mas vai ser esse tratado mais à frente um pouquinho. Mas nós vamos falar sobre Romanos, a carta que Paulo escreveu a Roma. Paulo não tinha ido a Roma ainda quando ele escreveu esta carta, mas eram crentes que se converteram nas suas pregações, que mudaram para Roma, porque era a capital do império. E ali então essas pessoas se reuniram como igreja para poder cultuar a Deus e sempre eram bombardeados por doutrinas erradas e tudo. E tinham pessoas que falavam que aquilo tudo estava errado. E Paulo então quis fortalecer a igreja de Roma. E ele escreveu uma carta bem teológica. Se você for ler, vai ser interessante, você vai gostar muito. E ela tem uma divisão bem simples. Tem outras divisões, mas eu queria colocar uma divisão bem simples para você. Você pega do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver, são ensinamentos teológicos profundos, profundos. Paulo falando sobre a justificação, sobre o pecado, sobre a situação do homem, sobre o judeu, sobre Jesus, sobre Adão. E ele vai falando sobre as vitórias que nós podemos ter em Deus, em Cristo Jesus. E no capítulo 11 ele termina com um cântico fantástico, né? Aquele que a gente até tem uma música que fala assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. E depois aí ele começa com algo muito prático. Capítulo 12, ele falando sobre as virtudes recomendadas, ele falando sobre o que devo fazer com relação à minha família, com relação ao Estado, às autoridades, com relação ao meu próximo, ao meu inimigo. Então, é um texto muito interessante. E eu gosto muito de destacar isso. Quando você for ler, lembra disso, para que você possa ter uma mudança de vida, virtudes de Deus. Para que você possa ter isso, você precisa compreender a doutrina bíblica. Então, o nosso assunto hoje é um pouquinho pesado, mas eu creio que vocês irão entender, e vocês são meninos e meninas que estão estudando a Bíblia, interessados, irão entender. Então, vamos começar com relação ao que o apóstolo Paulo fala logo no início, que trouxe mudança radical na vida de muitas pessoas. O apóstolo Paulo fala o seguinte, no capítulo 1, versículo 18, se não me engano, ele fala o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque a salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo aqui nesse momento, ele utiliza as palavras que Deus tinha deixado para o profeta Abacuque. Quando o profeta Abacuque estava naquele desespero e sem saber por que a situação estava tão ruim, parecia que Deus não estava agindo, e o profeta Abacuque vai para a torre de vigia
E lá naquela torre de vigia, ele espera Deus e Deus responde: o justo viverá pela fé. Nós, se formos olhar mais à frente, nós vamos ver, por exemplo, que Martinho Lutero, quando ele fez a reforma, o texto que ele utilizou foi exatamente esse de Romanos, no capítulo 1. Ele utilizou esse texto porque ele entendeu, porque naquela época, principalmente, a igreja falava que a salvação vinha das obras, do pagamento de indulgências, de você fazer alguma coisa para a igreja, você fazer jejuns intermináveis, você colocar seus joelhos no milho. Você teria que fazer muitas coisas para ser salvo. E o apóstolo Paulo, então, falando sobre isso, Martinho Lutero lendo a Bíblia Sagrada, e isso foi importante porque na época eles quase não liam a Bíblia. Ele leu a Bíblia Sagrada e quando ele se deparou com esse texto que o justo vive pela fé, ele começou então a observar que estava tudo errado. E ele então fez e começou a questionar a igreja, e aí, por fim, terminou com a reforma protestante com Martinho Lutero em 1517. E depois, logo depois, veio os reformadores com Calvino, que a igreja presbiteriana veio desse tronco reformado. Mas foi exatamente isso, esse texto da Bíblia, que o justo vive pela fé. Por que é justo? O justo vive pela fé. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso no livro de Romanos. Ele já começa a dizer que nós somos pecadores e merecemos a morte. Nós somos pecadores. Ele fala que não há o homem indesculpável. Logo no início ele fala assim, o homem é indesculpável perante Deus. Porque o homem, ele tem tudo para saber sobre Deus. Por exemplo, ele começa a dizer, olha, ele criou todas as coisas e ao invés de adorar o Criador, passou a adorar a criação. Ele é indesculpável. No capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. É isso que nós somos perante Deus. Somos inúteis. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, o homem pecou e ele perdeu a justiça que ele tinha. Ele então pecou e recebeu como recompensa a morte. E a morte é exatamente aquilo que cabe a mim e cabe a você. A justiça de Deus, ela vai se manifestar para mim, para todas as pessoas que estão aqui na Terra, quando nós morrermos. É exatamente isso, morrendo, pronto, acabou. Vamos pagar lá eternamente, mas a justiça de Deus está então determinada nesse momento. Mas aí vem uma questão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que seria isso? Capítulo 5, o apóstolo Paulo fala em Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como que eu sou justificado? Esse é um termo, justificado, um termo usado por Paulo falando sobre nós sermos e ser aplicado em mim uma justiça que não é minha. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava me representando ali. Ele era o meu representante. E quando ele morreu, ele pagou todas as coisas que eu devia. Ele pagou todas as coisas e ele disse, agora, aquilo que Josué, e você pode falar para você também, aquilo que ele merecia, eu assumo. E ele agora ele está justificado, ele tem, vamos dizer assim, ele tem limpo o seu pecado, porque eu, Jesus, puro, sem pecado, morri por ele, para que ele possa ter vida e vida eterna. Justificados, pois, mediante a fé. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer muitas coisas que essa justificação vai trazer para mim.
Jesus é o meu representante. E a partir daí, eu, Josué, passo a ser filho de Deus. Interessante quando nós falamos somos filhos de Deus. Eu escuto muitas vezes pessoas dizendo que todo ser humano é filho de Deus. Não, não é. São filhos de Deus aqueles que são justificados, aqueles que recebem pela fé o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que lembrar sempre que esta fé não vem de nós. Efésios, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, Efésios 2, ele vai falar o seguinte, que todos nós somos pecadores. Ele vai falar que nós merecemos a morte, mas ele fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Foi por isso que Martinho Lutero pensava antes que as obras dele poderiam trazer a salvação, mas ele viu que não adiantava nada. E ele então olhou e viu que a fé é exatamente a que pode nos trazer a salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O Senhor Jesus Cristo toma e assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso, então, nós podemos ser, como eu já tinha falado antes, adotados. Quando fala sobre adotados, eu queria dizer o seguinte, nós todos somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, mas filhos não são todos. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai, João vai dizer lá no capítulo 1 do seu Evangelho, que nós podemos ter um privilégio. Ele fala assim que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam Jesus. E aí ele acrescenta, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você passa a ser filho de Deus. Mas como você pode ser filho de Deus? Se o próprio Evangelho de João fala que Jesus é o Filho unigênito, é o único Filho gerado. Por causa da justificação, eu passo a ser um filho adotivo. E o apóstolo Paulo vai falar em Romanos sobre isso. Ele me adota como filho. Eu passo a ser um filho querido de Deus, adotado por Deus, para que possa viver como irmão de Jesus e receber as bênçãos e as graças que Ele oferece para mim e para você. Por isso, o apóstolo Paulo vai continuar a sua carta falando muitas coisas impressionantes e maravilhosas. Ele vai dizer o seguinte, que Deus não poupou o seu único filho, pelo contrário, entregou ele para que pudéssemos ter vida. Ele vai falar que em Cristo Jesus, a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida, nós somos mais que vencedores. E nada pode nos separar do amor dele. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? O Espírito Santo intercede por nós. Nós já vimos sobre o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cristo também intercede por nós, o Filho intercede por nós. Por isso somos mais que vencedores, e ele pode cantar assim, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome, nudez ou espada? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver quanto Deus nos ama e o privilégio que temos de sermos exatamente colocados puros da presença de Deus, limpos por causa do sangue de Jesus Cristo. Justificação é exatamente você ter a oportunidade de ter, pela fé, o Filho de Deus morrendo no seu lugar e dando a vida dele
para que você possa ter vida e vida eterna. O próprio Jesus disse certa vez que as ovelhas dele ninguém pode arrebatar de suas mãos. E eu queria dizer para você, meu querido adolescente, pré-adolescente, a justificação é uma vez para sempre. O Espírito de Deus aplica em mim a morte de Jesus, o sangue de Jesus na minha vida, para que eu possa ter uma vida e uma vida eterna. Essa vida eterna traz esperança aqui e lá na eternidade. Por isso somos diferentes. O apóstolo Paulo, dizendo isso para os romanos, ele traz esperança muito grande, porque aquele povo estava sendo perseguido com tantos problemas, tantas dificuldades, e eles precisavam de ter uma esperança, alguma coisa que pudesse alentar o coração de cada um deles. Hoje talvez nem eu nem você estamos passando por perseguições. A gente sabe que no mundo está. Na China, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Em outros países, cristãos estão sendo perseguidos. Mas aqui no Brasil nós estamos com uma pandemia que muitas vezes traz angústia, tristeza e traz sofrimento para o nosso coração. E nós ficamos pensando o que vai acontecer. Podemos ter uma certeza absoluta. A certeza que nós podemos ter é a seguinte, que nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados e por isso nós somos e temos Ele como Senhor. Nós temos uma certeza de que um dia vamos morar com Ele. Nós temos uma certeza que mesmo tudo aconteça de ruim aqui, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Todo o livro de Romanos sempre vai dizer assim, glória a Deus, graças a Deus, que nós temos a vitória. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus pela justificação. Eu tenho um representante, Jesus. Certa vez eu falei no culto sobre exatamente essa figura do juiz. Quando eu chegar na frente de Deus, Deus vai perguntar para mim, o que você fez? Eu vou falar assim, Senhor, eu não fiz nada para justificar a minha salvação, porque eu sou um pecador, eu mereço a morte, mas eu vou olhar para Jesus e vou falar assim, o Senhor Jesus é o meu advogado, e Ele vai me representar. E quando Jesus chegar para Deus, Ele vai falar assim, eu sou o advogado dele, mas eu também morri por ele, e eu dei a vida por ele. Eu gostaria que o Senhor justificasse esse rapaz. E Jesus, então, a aplicação desta maravilhosa graça de Deus na minha vida, irá me dar vida eterna e uma vida com Ele para sempre, para sempre. Que Deus abençoe você e que você possa ler esse texto sagrado tão especial, o livro de Romanos. Que Deus abençoe, louva a Deus por sua vida e que Deus continue te fortalecendo em todo o tempo. Um grande abraço a todos vocês.